Salve, salve universo narrado, Felipe Ghisoli aqui e hoje a gente vai conversar sobre um dos meus assuntos preferidos, que são esses caras aqui, cara, os livros, cara, e como estudar por livros. Eu quero pontuar aqui, cara, as 3 principais vantagens em você estudar única e exclusivamente por livros. E também as 3 principais desvantagens que você tem que tomar cuidado para o seu estudo acabar não ficando improdutivo ou atrasando. E no final, colocar essas 3 vantagens e desvantagens, a ideia é fazer um apanhado geral e te dar aqui as melhores práticas e o melhor caminho para você ter o estudo mais eficiente possível, sem perder tempo estudando por livros. Bom, como você está vendo aqui, cara, eu estou aqui na frente da minha biblioteca pessoal, né? Eu tenho alguma bagagem para falar disso, porque já tem pelo menos uns 7 ou 8 anos que eu gasto muita grana e muito tempo com livros, é realmente de onde veio a maior parte do meu conhecimento. Então vamos lá, cara, quais são as maiores vantagens e desvantagens de estudar só pautado nesses caras aqui? Acho que a primeira grande vantagem, cara, é você conseguir beber direto da fonte. Você ter acesso, cara, a uma informação que talvez você não consiga encontrar onde você tá. Sei lá, às vezes você tá aí estudando numa escola em que, sei lá, seu professor de física é ruim. Você fala, pô, bicho, eu não entendo nada de cinemática, meu irmão. Pô, bicho, você tem acesso aos livros do Galileu, aos livros do Newton, a livros de caras que estudaram esses caras e traduziram o conhecimento de um jeito mais fácil, a livros de caras que estudaram os caras que estudaram esses caras e traduziram o conhecimento de um jeito ainda mais fácil. Então, enfim, você pode beber direto da fonte, você pode beber de caras que beberam dessa fonte e traduziram o conhecimento de um jeito muito mais simples e acessível para você. Então, eu acho que você tem uma possibilidade de meio que escolher o professor, o mestre que você quiser para te orientar e te guiar na sua trajetória de estudos. Isso é rico pra caramba, cara. Às vezes você tá num canto e você simplesmente pode ler a obra de um cara que é o cara que criou aquela teoria, ou o cara que ficou anos estudando aquela teoria e vai te dar o conhecimento de um jeito muito mais acessível e com muito mais riqueza. Isso é legal pra caramba e dificilmente você encontra isso. Dificilmente o seu professor vai conseguir te transmitir o conhecimento com tanta riqueza quanto o autor daquela ideia ou o autor que estudou aquele cara que construiu aquela ideia. Isso é muito legal, mas isso já traz automaticamente uma desvantagem, tá? Que você tem que tomar cuidado, que é uma certa overdose de informação que você pode ter. Não sei se já passou por isso, eu já passei por isso. Vou te contar aqui então no meu mestrado, por exemplo. Quando eu fui fazer mestrado, eu estudei gravitação quântica de laços. Aí você pensa, gravitação, gravidade, um negócio simples e tal, um negócio bem específico, beleza. Aí eu fiquei lá pesquisando e, meu irmão, tinham 6, 8 excelentes livros de 700 páginas sobre o tema que eu ia estudar. E aí, pô, beleza, deixa eu gastar um tempo aqui e tal, vendo quais são os bons livros e tal. Cara, quando eu assustei, tinha passado 1 mês e meio e eu não tinha nem começado a estudar a parada, sacou? Eu tava só me afogando nas infinitas referências e bibliografias e a parada é meio infinita mesmo. Qualquer conhecimento é meio que infinito, cara. Tem uma infinidade de obras escritas sobre aquilo. Então você pode ficar meio perdido, cara. Você pode realmente cair numa overdose de informação, de se perder no meio de tanta coisa escrita e não conseguir sair do lugar. Ou começa um negócio aqui, lê um pedaço ali e aí quando você vê, cara, você viu um fragmento de um tanto de coisa, mas você realmente não conseguiu construir nada. Eu particularmente já passei por isso. Se já passou por isso, me conta aí. Então você viu que uma grande vantagem, ela já também traz consigo uma desvantagem, por isso a gente tem que ficar muito atento na hora de planejar o nosso estudo usando livros. O segundo ponto que eu acho legal pra caramba, cara, é você ter acesso à informação mais profunda. Uma coisa que me incomodava muito, por exemplo, quando eu tava lá no ensino médio, eu queria fazer prova do ITA, provas militares, e eu achava as aulas todas muito superficiais. Elas eram, a maioria delas, focadas pro Enem, que era o que a maioria da galera ia fazer. Então eu sentia aquelas aulas, cara, elas não eram pra mim. Se você já passou por isso, me conta aí mais ou menos. Eu sabia que eu precisava aprofundar mais, eu precisava entender mais coisas e, enfim, aquelas aulas não iam chegar naquele nível. Pegando a bibliografia, né, a literatura adequada, você consegue se aprofundar pra caramba, cara. Você consegue ir muito mais fundo, às vezes sanar dúvidas que o professor não conseguiu tirar na sala de aula, porque não deu tempo, ou porque ele não sabia mesmo e tal. Então, enfim, você consegue encontrar muito mais informação nos livros e aprofundar pra caramba. Eu acho isso extremamente relevante na hora de se estudar por livros. Também traz uma desvantagem esse mesmo tópico, que é o que, cara? Que é você às vezes não saber até onde você quer se aprofundar, ou até onde você precisa se aprofundar. Digamos que, por exemplo, você está estudando aí pro Enem, cara. Meu objetivo, sei lá, é estudar, vamos supor, física pro Enem. E aí você pega um certo livro, inclusive, se quiser um livro sobre, um vídeo, não um livro, sobre dicas e recomendações de livros para estudar física, vou deixar a recomendação aqui. Mas beleza, você pega um certo livro ali e tal, você está estudando física pro Enem. E aí você começa a ler uma teoria.
E aí chega uma hora que você começa a ver algumas coisas e você fala, pô, bicho, será que isso aqui cai na prova? Será que eu preciso saber esses detalhes? Será que eu preciso estudar até aqui? Ou preciso parar aqui? Ou vou um pouco mais, sacou? Como o livro vai aprofundando, e livro nenhum, cara, vai te preparar pro Enem, ou pra FUVEST, ou pro ITA. Não, cara, um livro de física se propõe a te ensinar física, sacou? E às vezes, se você tá estudando para se preparar para uma prova específica, talvez você não tenha a manha de até onde é importante você se aprofundar. Entendeu o contraste? Então uma grande vantagem é conseguir se aprofundar e ter acesso a muito mais riqueza de informação no livro. E isso traz uma desvantagem, que é você não conseguir fazer o crivo de até onde você tem que ir, sacou? De, pô, eu preciso passar até essa página, daqui pra frente é dispensável pro que eu preciso ou não, e aí às vezes você se perde e se enrola por não conseguir fazer esse crivo de até onde você precisa se aprofundar pro seu objetivo, sacou? Em alguma medida eu acho que esse é um grande papel do professor, cara, é conseguir fazer esse crivo e te entregar a coisa mais bem delineada. Porque, cara, eu acho que qualquer um pode aprender qualquer coisa, não é necessário um professor pra te ensinar alguma coisa. Eu acho que o professor é um encurtador do caminho. Meu irmão, se você gastar ali 20 mil reais em livros e ficar 7 anos igual um maluco estudando física e matemática igual eu fiquei, você vai saber muito mais do que eu, ou você vai saber do mesmo tanto que eu. Enfim, eu não acho que você precisa de um professor para te ensinar isso. A grande vantagem de um professor é, às vezes, ele sintetizar anos de estudo e horas de conhecimento, te colocando o caminho mais curto. É um cara que leu 5, 8, 10 bons livros e constrói para você o caminho mais curto, aprofundando até o nível que é necessário, fazendo esse crivo que às vezes você não vai conseguir. Então essa é uma desvantagem, uma parada que você tem que ficar muito atento. E uma outra grande vantagem que eu acho, cara, é você conseguir ir no seu ritmo, né? Porque às vezes você está numa aula e você acha ela muito acelerada. Porra, no livro você pode voltar a ler devagar e tal. Ou se você acha a aula lenta demais, né? Você pode acelerar, se você tem facilidade naquele assunto, ler mais rápido e tal. Então, enfim, sempre otimiza o seu tempo quando você tem um estudo que é mais personalizado. Você não tá ali sentado assistindo uma aula igual no mesmo ritmo para 50 alunos diferentes, né? Você pode ir no seu ritmo, isso é uma grande vantagem. Para mim se assemelha muito a estudar online, vendo uma videoaula. Você pode acelerar a aula se você tem facilidade, ou desacelerar e tal. Então, enfim, você tem mais controle do seu ritmo de estudos. Essa é uma grande vantagem, mas que também carrega consigo uma desvantagem, que seria qual, cara? De você às vezes acabar se enrolando demais e não conseguir avançar. Quando você tem meio que todo o tempo do mundo, cara, a coisa parece que toma todo o tempo possível que existe. Então, às vezes, cara, e comigo já rolou, né? Você tá ali estudando, pô, que legal, aí você estuda aquilo ali e tal, não sei o quê. Porra, aí você vai indo. E quando você vê, cara, passou 2 meses, você tá estudando meio que a mesma coisa, sacou? A aula, queira ou não, às vezes ela dita um ritmo que a coisa vai caminhando, cara, quer você queira ou não. Às vezes tá achando rápido demais, às vezes devagar demais, mas aquilo vai terminar, vai ter um início, meio e fim, e no fim de um período aquilo vai se concluir. Então aquilo te impõe um ritmo se você às vezes não tem muita disciplina e autonomia para conseguir impor esse ritmo a si mesmo. Então, acho que essa vantagem de você conseguir ir mais no seu tempo, ir no seu ritmo, ela é legal, mas exige bastante disciplina e maturidade para você impor um ritmo e entender, meu irmão, eu tô estudando com objetivo, até o dia tal eu tenho que terminar isso, depois eu vou para aquilo, etc e tal. Então é muito fácil você se desorganizar e acabar não conseguindo avançar de forma produtiva nos seus estudos. Fez sentido? Acho que eu fiquei refletindo bastante sobre esse assunto para trazer aqui para essa conversa nossa, porque eu acho extremamente relevante, cara. Pontos positivos e negativos de se estudar única e exclusivamente por livros. E aí, colocado então esses 3 pontos positivos e negativos, vamos arrematar tudo isso aqui, cara, numa conversa para as melhores práticas que eu acho importante de você ter na hora de se estudar por livros. Inclusive fica a recomendação, se você quiser estudar por cursos que tem as melhores informações das melhores literaturas, não deixe de conhecer os cursos do Universo Narrado. Então vamos concluir isso aí com 3 boas práticas para que essas desvantagens sejam minimizadas e não atrapalhem os seus estudos, para que você tenha um estudo eficaz por meio de livros, tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui, cara, da matemática, tá? Só pra exemplificar e a gente entendendo algumas analogias que eu vou fazer. Isso, inclusive, rolou comigo, tá? Quando eu fui começar a estudar matemática por livros, era difícil pra caramba, cara. Eu começava travando muito ali e tal, ficava horas numa mesma página e tal, eu não conseguia avançar muito. Então vamos ter como base isso, mas eu acho que boa parte do que eu vou falar aqui, né, vai se aplicar, sim, a qualquer outro estudo que você vai fazer. Então, a primeira parada que é importantíssima você ter em mente, assim, de implementar nos seus hábitos aí, pra você ter um estudo eficaz por livros, é você ter uma base boa daquilo que você já vai estudar. Como assim, cara? Se liga só.
Uma vez, cara, eu tava me aventurando a aprender francês e eu inventei de ler Le Petit Prince, O Pequeno Príncipe, em francês. Pô, era um livro relativamente simples, na verdade. Eu comecei a ler um livro muito mais simples que esse aqui. Era um livro de fábulas, cara, um livro de 8 páginas e tal. Eu tava travando um pouco. Aí eu peguei esse livro aqui, cara, e sabe o que me fez fluir bem? Eu abri aqui a página e tal e olhei lá. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois. O que é isso aqui? Qual que era a grande vantagem? Apesar de eu estar aprendendo a linguagem, se eu só pegasse aqui pra ler, ia ser difícil pra caramba. Contudo, tá aqui, cara, eu já tinha lido O Pequeno Príncipe pelo menos umas 2 ou 3 vezes. Então eu já entrei ali, cara, apesar de não dominar muito a linguagem, eu sabia muito bem quais eram aquelas primeiras palavras, mesmo sem ter tanto a manha no francês. Uma vez, quando eu tinha 6 anos, vi uma figura magnífica num livro. Eu conhecia muito bem a história, então eu começava a ler aquela parada e a coisa ia fazendo muito mais sentido. Então qual que é a parada que eu tô te falando aqui, cara? Tem um mínimo de bagagem do que você vai começar a fazer, porque se você começar absolutamente do zero a estudar por livros, pode ser muito penoso. Na matemática eu sofri com isso, cara. Eu ficava horas e horas em pouquíssimas páginas sem conseguir avançar. Inclusive, se for sobre matemática, não deixe de conhecer o Desvendando a Matemática, porque ele tem essa proposta, te alfabetizar em matemática para você conseguir caminhar com as próprias pernas em qualquer estudo de matemática que você quiser. Mas então, enfim, esse é o ponto, cara. Você tem um mínimo de bagagem naquela coisa para você conseguir fluir nos estudos. Senão, no início pode realmente ser muito penoso, como já foi para mim. Se você esteve nesse lugar, comenta aí, cara, de verdade. Eu sei muito bem como que é se ficar travado pra caramba, gastar muitas horas e não conseguir avançar. Então, primeira dica, tenha um mínimo de bagagem para você entrar ali e ter uma fluência adequada para seus estudos caminharem. A segunda dica importante aqui, cara, é você escolher bem a bibliografia e, meu irmão, vai com esse negócio até o fim e não distrai, sacou? Bicho, é isso aqui, vambora. Porque senão você corre o risco de cair naquele lugar que eu falei. Porra, tem esse livro e você começa a ver um pouco desse livro, aí fulano fala o outro, aí você vê um pouco daquele, daqui a pouco você tá totalmente perdido ou perdida aí, cara. Você tá vendo fragmentos de coisas, mas tá avançando quase nada. Então, como eu disse, tem vídeos aqui sugerindo alguns livros para se estudar matemática e física. Gaste ali, cara, 1 semana, 2 no máximo, escolhendo. Cara, essa aqui é a melhor bibliografia pra mim? Então vambora, meu irmão. Pega aquele livro e racha ele de capa a capa. Ah, mas o meu amigo falou que tem uma coisa que não deve ser. Meu irmão, é isso, não existe livro perfeito, não. Tem uma coisa que tem no livro A, que não tem no B, tem uma que tem no B, que não tem no A, mas, pô, se você quiser varrer todos eles, você vai se tornar um professor. Você vai se tornar um especialista naquele assunto. Talvez não seja o seu objetivo. Então toma muito cuidado. Escolheu a bibliografia, meu irmão, racha com aquilo até o final. Pô, eu vou estudar física usando lições de física do universo narrado. Meu irmão, então é isso. Vai lá, você confia que ele vai te entregar o que você precisa, vai com aquilo, não distrai, não olha pra outra coisa. Eu vou estudar física usando livro Tópicos de Física. É aquilo, meu irmão. Racha com aquilo, não olha para outro canto, escolheu a bibliografia, foca naquele negócio e não se perde. Senão você realmente cai nesse risco de cair numa overdose de informação, ficar perdido, afogado em bibliografias e não conseguir avançar, e a gente não quer que isso aconteça. E uma última dica super importante é: entenda até onde você precisa se aprofundar. Essa é realmente um pouco mais difícil, talvez. Para eu que sou professor é super simples, né? Mas é isso. Busque talvez um orientador, alguém te auxilie, porque talvez você caia num livro ali, velho, e o livro vai ter coisa pra caramba. E talvez você não tenha a mãe de, pô, eu quero, sei lá, meu objetivo aqui, cara, é estudar porque eu quero fazer a prova do ITA, eu quero estudar pra fazer o Enem, eu quero aprender. E, cara, o livro vai ter um tanto de coisa. Como eu disse, o livro não serve pra te preparar pra prova A, B ou C. Um livro de matemática serve pra te ensinar matemática. Eu sei que tem que ter o crivo até onde eu tenho que estudar matemática pro meu objetivo, para a prova que eu quero fazer, para o nível que eu quero aprender e tal, até onde eu não preciso e tal. Então você ter essa calibragem, cara, é super importante para que você não perca tempo, porque senão a coisa pode ser realmente infinita. Ah, vou pegar um livro ali, cara, e às vezes o cara, num capítulo ali, ele vai aprofundando, discutindo e fazendo um tanto de coisa e você, pô, gasta um tempão, mas às vezes, pro seu objetivo, você precisaria só de 1/3 daquilo. E, pô, o nosso tempo, ele é finito, ele é limitado, né? A gente não pode ficar, às vezes, investindo muito tempo nas coisas que não vão nos levar aonde a gente precisa chegar, né? Então, essa terceira parte, eu realmente acho mais difícil de você fazer sozinho. Eu realmente tentei pensar em alternativas, se você tiver alguma, comenta aí embaixo, porque via de regra, é sempre onde entra um orientador. Quando eu fiz um mestrado, por exemplo, eu tive essa dificuldade, cara. Mesmo já tendo muito mais maturidade intelectual, estudado muitas coisas, eu tava estudando alguma coisa e rachando e tal, e meu orientador fala, não, bicho, pô, isso aí é complexo pra cacete, se você for ficar fritando
nisso aí, você vai ficar meses e meses, isso não é necessário pro trabalho que a gente quer fazer. Eu falei, porra, beleza, valeu. Então é muito difícil você que é o estudante ter essa clareza de até onde você precisa ir ou não. Normalmente é interessante ter alguém que te oriente e te dê esse norte, né, e tal. Então, enfim, essa é a terceira dica, eu acho que é a mais complicada de você fazer sozinho. Todas as outras eu acho que você consegue se virar muito bem. Se você tiver alguma, me conta aí como que a gente resolve esse terceiro tópico. E é isso, cara, espero que você tenha curtido esse vídeo aí, destrinchando em muitos detalhes os melhores hábitos, alguns pontos que você tem que ficar atento para estudar por livros e a coisa não ser improdutiva. Se curtiu, como sempre, cara, se inscreve e ativa o sininho. E a gente se encontra numa próxima. Valeu!